Fala promotor, tudo bem? Venho trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos dos critérios que o seu cliente tem para aprovação do empréstimo CLT. Ultimamente, nós vemos muitas pessoas entrando em contato com o nosso suporte e questionando por que o cliente não foi aprovado. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui alguns questionamentos importantes para fazer na hora do seu cliente no momento da consulta. Se seu cliente ele não estiver apto, se ele não cumprir aqui com essas regras, tanto ele quanto a empresa, infelizmente ele não vai ser aprovado. Igor, quais são esses critérios? Primeiro deles, e muito importante, parece ser óbvio, mas muita gente não pergunta. É muito importante saber se o seu cliente é CLT ou não. Quem são os CLT? As pessoas que trabalham com carteira assinada, ok? É um tipo de empréstimo totalmente voltado às pessoas que trabalham com carteira assinada. Então, um ponto principal é questionar se seu cliente atualmente está atuando como CLT, está atuando com carteira assinada. Um outro critério é a idade. Existe uma faixa etária de idade onde o seu cliente fica apto ou não a solicitar um empréstimo. Essa idade ela vai de 18 anos até 65 anos. Todas as pessoas que estiverem dentro dessa margem de tempo, elas estão aptas a solicitar um empréstimo em questão de idade, tá? Se seu cliente tiver menos de 18 ou mais de 65, infelizmente ele não vai conseguir solicitar um empréstimo. Outro critério também é que o cliente ele precisa ter pelo menos 3 meses de carteira assinada, ou seja, ele precisa estar atuando na empresa que ele está no momento há pelo menos 3 meses. Ah, Igor, o meu cliente está em período de experiência, que é antes de 3 meses. Infelizmente, ele não vai estar apto, ele não vai conseguir solicitar esse empréstimo. Então, no mínimo, 3 meses de carteira assinada para o cliente conseguir solicitar esse empréstimo. A partir do 3º mês, não tem problema, ele pode pegar um empréstimo, ok? Outro critério também é que ele tenha margem disponível no salário dele. Quando vocês digitam lá o CPF do cliente na plataforma e aparece margem suficiente, isso significa que o cliente ele recebe pouco? Não. Isso significa que o cliente ele recebe muito? Também não. Significa só que o seu cliente tem margem ou não disponível naquele momento. Às vezes o cliente recebe um salário mínimo e tem margem, ou ele recebe 20 mil reais e não tem. O que compromete? Às vezes um convênio médico ou algo assim do tipo, algo que já vincule ali o salário dele, algum desconto do salário dele, que é os 35% de margem disponível que ele precisa ter. Às vezes ele já pegou algum empréstimo, ele já está pagando por algum empréstimo que ele pegou e tem um desconto lá direto na folha de pagamento. Por conta disso, o empréstimo direto com você não vai ser aprovado. Tá? Aqui também alguns critérios da empresa. A empresa também precisa passar por alguns critérios para o cliente estar apto a solicitar o empréstimo. Um deles é se ele é contratado por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O que significa isso, Igor? Eu, por exemplo, Igor, contratei uma pessoa para trabalhar um mês na minha casa em reforma. Porém, eu sou uma pessoa física, não sou uma pessoa jurídica, não sou uma empresa. Eu sou apenas uma pessoa que contratou uma outra pessoa. Consequentemente, esse cliente ele não é contratado por uma empresa, que seria ali um CNPJ. Os únicos clientes que conseguirão solicitar o empréstimo são clientes que são contratados direto por empresa, que tem realmente um CNPJ estruturado, ok? Esse CNPJ, pessoal, ele precisa ter pelo menos 2 anos ativo no mercado. A empresa ela precisa ter ali pelo menos 24 meses de ativação no mercado, então ela tem que estar conforme, vamos dizer assim, ser sólida no mercado. A partir de 24 meses, 2 anos, a gente já consegue considerar que a empresa é sólida, ela já existe há um determinado tempo e, consequentemente, ela está apta ali a gente oferecer o empréstimo para o cliente. E o último critério é que essa empresa ela precisa ter, no mínimo, 15 funcionários para o cliente passar pela aprovação. Tá? Uma das garantias que a gente tem de relação à estrutura de empresa é que essa empresa ela precisa ter pelo menos 15 funcionários ativos, tá bom? Para que a gente possa liberar esse empréstimo ao cliente. Então tá aqui todas essas informações, tanto com o cliente mesmo, tanto quanto a empresa do cliente, são informações e perguntas que você precisa sempre questionar ele no momento em que você for fazer o empréstimo. Não se esqueça de fazer essas perguntas e com certeza, com essas perguntas aqui, vai melhorar muito mais a sua taxa de aprovação.